Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas dessa tarde, com a presença do Rafael Ferreira. Ele é advogado há mais de 15 anos e tem experiência em advocacia empresarial. E também ele é professor da FURG. Hoje a gente vai falar sobre temas importantes, como o impacto das novas tecnologias no ambiente de trabalho e a importância da sustentabilidade nas empresas. Seja muito bem-vindo, professor Rafael. Obrigado, Bruna. Obrigado por me receber no teu programa. Estou muito feliz. Eu gostaria que o senhor falasse então um pouquinho pra gente, né, sobre a sua atuação aqui no município, né? O senhor tem história. Já sou um jovem velho. Eu trabalho com o direito aí quase 30 anos, na realidade, né? Eu comecei o estágio no primeiro ano da faculdade, depois esse escritório onde eu fiz estágio eu me tornei sócio, lá trabalhei durante 16 anos, e depois eu acabei abrindo o meu escritório, né, junto com a minha esposa e tal, e a gente desenvolveu, né, aprofundou o trabalho que a gente já tinha no ambiente empresarial e corporativo. E também sou professor da Universidade Federal, no curso de Direito desde 2009. Já tinha começado a dar aula em 2003 na antiga Atlântico Sul, depois eu passei no concurso da universidade, e enfim, né, e hoje desenvolvo também dentro da universidade. Além das aulas na graduação, no mestrado eu também trabalho um pouco com essa questão do direito das novas tecnologias. Então conta pra gente, né? Fala um pouquinho pra gente sobre os direitos, né? Sobre como ele se encontra com as novas tecnologias, né? E o que passar para esses novos alunos que estão entrando nessa área, né? Eu costumo dizer assim que, embora, né, em termos teóricos, essa discussão dessas transições de gerações e de institutos no direito já é longa, né? Mas no Brasil a gente tem experimentado já um pouco mais tardiamente esses impactos, né? E como a gente é um país, que eu costumo dizer, de modernidade tardia, né? Ou seja, que muitos dos direitos que estão na Constituição não foram implementados ou ainda custarão a serem implementados por um modo de política, como um modo econômico da nossa sociedade, esses impactos eles começam a ser sentidos mais gravemente agora. Especialmente porque também no Brasil, né, essas novas tecnologias começam a ser sentidas mais a partir dos anos 2008, 2009, 2010, sobretudo com a questão da internet e depois na questão dessas redes sociais, né? E isso, né, como a gente tem estudado, o autor, o Shu Han, fala bastante disso, né? Isso foi estrategicamente montado. Talvez num determinado momento isso não tivesse sido pensado dessa forma, mas as redes sociais se tornaram um grande negócio dessas grandes corporações e ela foi criada para ter um impacto psicológico, tá? Inclusive um impacto de dependência. Tanto é verdade que muitas vezes o nível da dependência das redes sociais ela quase tem um efeito de droga, né? Porque, claro, né, um defeito de dependência, né? Então, já se fala bastante na questão da desintoxicação, né, do ambiente das redes sociais. E, realmente, é um ambiente tóxico também, né? Porque está todo mundo em busca de uma construção de uma identidade baseada numa positividade que, muitas vezes, não se reflete no âmbito pessoal. Só que, né, para o desavisado, isso tem um impacto muito forte, né? Mesmo que tu diga para as pessoas, olha, as drogas são prejudiciais, né? Mas, eu vou experimentar, e quando tu vê, tu é dependente. E as redes sociais também, né? Na mesma medida em que elas também proporcionaram um avanço da sociedade, elas também tiveram um impacto negativo em várias frentes, né? Inclusive nessas questões psicológicas, né? Se fala muito, né, por estudos, né, que essas redes sociais nos jovens têm criado um impacto grande no que diz respeito a déficit de atenção, transtornos de ansiedade, automutilação e suicídio, justamente porque as pessoas às vezes ou não se identificam nos perfis que elas mesmas construíram, né, e também porque não se encaixam na sociedade, né, ou acham que não se encaixam na sociedade, porque aquilo virou a métrica da sociedade, né? Não é por menos que há autores que dizem que o novo ambiente civilizatório é o digital. E aí a gente tem que saber lidar qual o impacto disso, né? E essa nova geração também, porque a gente pode falar de uma nova geração, porque o senhor
dá aula na faculdade, o senhor está conhecendo essa nova geração, né? Sim. E o senhor teve também essa experiência de quando teve os colegas, né? Sim. Depois os próximos profissionais. E essa nova geração de profissionais, ela é muito diferente. Ela é completamente diferente. Eu também costumo dizer, como eu trabalho dentro dos ambientes organizacionais, né, que é preciso ter um plano de transição. Porque nós, eu e os mais antigos, né, viemos de uma geração completamente diferente, né, do modo de instrução, do modo de inserção no mercado de trabalho, do modo de lidar com os nossos conflitos. E essa nova geração tem um perfil bastante distinto. E com isso eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Tá? O fato é que há uma dissintonia, muitas vezes, entre essa mentalidade mais tradicional, certo? Que alguns autores vão chamar de disciplinar, e esta mentalidade mais horizontal contemporânea. Né? Então, saber lidar com isso, o gestor principalmente, né? Uma pessoa que também está preocupada não necessariamente em se doar plenamente para a empresa, mas também na realização do seu bem-estar pessoal, dos seus projetos pessoais, é bem difícil, certo? Inclusive, eu particularmente lido com isso dentro da sala de aula, né? E também no ambiente de trabalho meu e das empresas com as quais eu trabalho. Então, isso é um desafio. Em relação às empresas, né? Por vezes, empresas que têm mais tempo, né, de funcionamento. Como é que funciona com essa nova geração e com a geração que existia antes, né? Como a empresa deve se adaptar? Quais os cuidados que deve ter? Vamos dizer assim, né? Boa parcela das empresas, a gente não pode também generalizar, né, tem aquela perspectiva de construir a identidade do seu funcionário e fazer com que ele se vincule a ela no mais longo tempo possível, né? Porque um funcionário é um investimento. Acontece que, para essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, a perspectiva já não é mais a da nossa geração ou da geração anterior, certo? Eles já estão entrando mais tarde no mercado de trabalho, eles veem, né, mesmo que em alguma medida isso também seja uma ilusão, outras oportunidades, outras formas de trabalhar, outras perspectivas. E essa ilusão não é atrapalha, ela, vamos dizer assim, ela influencia, certo? Então, você não consegue ter aquele funcionário não é que consegue, você não consegue construir muitas vezes aquele funcionário que cria a identidade, o vínculo, como os nossos pais tinham, de iniciar numa determinada empresa e ter toda a sua vida ligada àquela empresa, certo? E eles ficam trocando muito, né? Há uma grande rotatividade. Ou porque o gestor não se adapta a um novo modo, ou porque esse novo jovem não se adequa ao novo sistema ou ao sistema tradicional daquela empresa. Esse é um momento de bastante transição, assim, né? Eu tenho visto que as organizações que têm apostado num trabalho com profissionais da área da psicologia, né, fazer aquelas tradicionais pesquisas de ambiente ou pesquisas de clima, como se denomina, tem conseguido melhorar o ambiente de trabalho e de melhorar as relações dentro do ambiente de trabalho. Professor, e de que modo também, né, o direito, ele ajuda essas empresas, né, nessa organização? Como é que funciona? Até ontem nós passamos por uma situação em que eu usei esta fala em alguma medida, né? O direito, ele é um ambiente tradicional por natureza, também é um ambiente conservador, tá? E ele tem um certo tempo, certo? Né? E que aí eu digo assim, não basta ser meramente hoje, em todas as áreas, tá? Não basta ser um mero profissional da sua área. Você tem que entender o ambiente organizacional. Certo? Por quê? Porque você também está inserido naquele sistema. E muitas vezes, das orientações que você vai passar, se tu olhar o direito friamente, você não vai conseguir dar a estabilidade que tanto o gestor como o empregado ou colaborador precisa. Tá? Nós temos várias formas de trabalho hoje, não só do trabalho tradicional, ou seletista, como a gente chama, né? O próprio Supremo Tribunal Federal tem atuado bastante de encontro com a justiça do trabalho, né? Porque a justiça do trabalho ainda traz muito dessa herança, para esses novos ambientes de trabalho, né? Ou seja, com o cara, né, numa situação mais
alguns vão dizer precária, mas uma relação mais fácil de ele ter liberdades, dele constituir os projetos pessoais dele, né? E isso, claro, né, faz com que o empregado ou o colaborador tenham as suas diferenças, né? O cara cumpridor do horário, disciplinado, né? Não necessariamente é esse cara pejotizado, né, que quer também desenvolver algo em paralelo. Então, é preciso que essas duas figuras saibam quais são as novas formas de trabalho, quais os seus direitos, quais os seus limites e como você vai se encaixar na organização. E o profissional do direito tem esse papel, né, de auxiliar nessa transição, certo? Ou seja, se eu dizer assim, eu tenho muito mais, digamos assim, eu teria muito mais facilidade ou tranquilidade de dizer assim, não faz assim porque vai dar errado, né? Mas eu, como estou no ambiente corporativo, eu também hoje tenho que ser colaborativo. Ou seja, eu também tenho que ser responsável ou corresponsável por novas tentativas, né? Ou até mesmo para suavizar esse direito tão tradicional para esse novo ambiente. Então, eu me sinto hoje, tanto as minhas propostas de trabalho hoje no ambiente organizacional são de médio e longo prazo, para que esses testes, essas possibilidades, essas alternativas possam realmente ser implementadas e até muitas vezes testadas, né? A gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é o Rafael Ferreira. A gente está conversando sobre a influência das novas tecnologias nas relações de trabalho e como as empresas podem implementar práticas de sustentabilidade. Vamos voltar agora para esse segundo bloco e já respondendo essas perguntas, né? Como essas empresas elas podem se preparar melhor para lidar com essas situações? A gente tem observado também, né, que como eu disse, assim, né, nem tudo está certo, nem tudo está errado. O ambiente das novas tecnologias, influenciado pela globalização, tem exigido das empresas, tá, do ambiente corporativo, não só das grandes empresas, uma adequação para esse novo mercado, tá, que é um mercado que exige mais compromissos sociais, mais compromissos ambientais, né, mais compromissos de relação com a sociedade, né, de governança, como a gente chama. Então, eu penso que a criação de alternativas para que essas pequenas empresas, desde os pequenos negócios, das grandes corporações, que isso passe não só apenas ser um selo, né, da sua identidade, mas ser realmente uma prática de realidade. Tá? A gente fez um evento agora há pouco em nosso escritório, que a gente falou de ESG, né? A gente trouxe vários exemplos, alguns exemplos que são práticas pequenas que foram criando ao longo do tempo, mas também a gente viu práticas de grandes corporações que também são práticas que geram valor, né? Mas que dentro da organização não são tão verdadeiras como realmente prometem ser, né? E o senhor consegue trazer esses exemplos para a gente? Por exemplo, a gente poderia pegar o caso das Americanas, né? Toda uma identidade construída em, né, auditorias e tudo mais, nem tudo aquilo funcionou para a sociedade. Esse é um exemplo. Um exemplo que surgiu lá por uma questão, né, não querendo dar um caráter de definitividade disso, mas a questão também do próprio polo naval em Rio Grande também, eu acho que faltou um pouco de governança, faltou um pouco de sustentabilidade, porque vários negócios sistêmicos, né, surgiram na cidade sob a promessa daquele grande público que estava, daquela grande circulação de riqueza, e quando o polo como um todo quebrou, né, vários desses empreendimentos ficaram com uma lacuna e estão até hoje, segundo alguns, né, tentando sobreviver e outros não sobreviveram. Né? Então, quer dizer, hoje, dentro de um ambiente de sociedade, o teu negócio não é apenas uma célula, certo? Ele é a composição de todo um cenário econômico. É a mesma coisa, por exemplo, né? A gente entende, sei lá, vamos pegar o caso da hidrelétrica, né? Se você tirar a hidrelétrica de Candiota, né, você quebra o sistema. Se você tirar as carvoeiras do centro do estado, você quebra o sistema. Então, quer dizer, a gente está num momento realmente de inovação, né, de um selo verde,
Mas a gente tem que entender que aquilo faz parte de um contexto social, né? Então não dá simplesmente para tirar, não dá porque seja porque está renovando, seja porque não deu certo, né? Muitas vezes é porque não houve um melhor engajamento de governança da sociedade civil, do ambiente corporativo e das próprias autoridades públicas. Então dá para trazer esses exemplos, né? Um deles muito próximo da gente, de que faltou um pouquinho de governança. Faltou compliance, né? Faltou plano de integridade, mas também faltou entender que aquilo era uma composição de um ambiente social, né? E que você, assim como você pode salvar uma cidade, você também pode colocar a cidade num caos. Em relação ainda às empresas, né? Como os clientes procuram por vocês, né? O que eles pedem essa ajuda em relação ao direito, à empresa, conectando tudo junto? Eu costumo dizer que muitas vezes, né, assim como na religião, né, a gente busca muito o trabalho do advogado pela dor, né? Então, uma das grandes portas de entrada do advogado no ambiente corporativo é a questão trabalhista, né? Hoje ainda continua sendo, é uma realidade tradicional. Mas também é bem verdade que para esse ambiente, né, quem tem se preparado, e a gente está trilhando um caminho de preparação, não dá para dizer que a gente esteja completamente pronto, é que também você também tem que criar produtos, né? Ou seja, você também tem que criar opções, né, que teu trabalho possa ser não só aquele advogado responsivo, aquele que está no escritório, né, e diz assim, ó, quando você precisar de mim, você me chama, né? Se você quer estar dentro do ambiente organizacional, se você quer se tornar importante para a organização, não apenas como advogado, mas como realmente um colaborador direto, você também tem que estar em busca de desenvolvimento de questões que são contemporâneas e talvez que se adequem para aquele perfil de empresa, né? Porque dentro, às vezes, de um conjunto de empresas, pode ser que você se especialize num só segmento, tá? Mas nós, particularmente no nosso escritório, nós temos vários segmentos, né? Nós temos no segmento aquaviário, nós temos no segmento do registro de animais, nós temos no ambiente do despacho aduaneiro, nós temos no ambiente das associações e corporações. Então, quer dizer, há vários perfis. Então, cada perfil faz uma exigência diferente de aprimoramento. Então, eu digo, as pautas contemporâneas hoje são essas, né? Compliance, proteção de dados, desenvolvimento de novas tecnologias, adequação da ambientação das relações do trabalho, são coisas que até então não faziam brilhar o olho do gestor, mas como elas geram valor, né? Porque a construção da identidade para as redes é importante, isso tem sido uma demanda mais cotidiana. Então, eu penso assim, né? É uma visão crítica que eu tenho. Aquele advogado que, né, se limita a fazer o básico, tá? Às vezes ele não consegue responder à altura o que o ambiente corporativo reivindica. Mas é um olhar, né? Obviamente, nós temos excelentes colegas, né? E, enfim, é só um olhar crítico de quem é professor também, enfim. Isso que eu ia perguntar agora para o senhor em relação, né, ao seu olhar e como a sua experiência, né, ajuda esses novos futuros colegas de trabalho, né? Como o senhor pode trazer essa sua experiência para eles, né? Faz alguns relatos para a gente. O que eu tenho falado muito para eles às vezes, né, eu sou um professor crítico, né, por toda a formação que eu tive, né, das escolas de formação, que eu digo, no mestrado, doutorado, e eu sou um grande crítico do direito, tá? Às vezes eu digo para eles como forma daquele pai antigo, né, de dizer para eles, até eu brigo assim, a minha comunicação ainda é violenta, né, de dizer assim, ó, gente, não tem espaço para todo mundo. Certo? Porque como forma de uma provocação, né? Ou seja, o que vocês vão fazer diferente daquela massa de pessoas que já é bacharel em direito, está numa expectativa de inserção no mercado ou passar num concurso público, né? O que vocês vão fazer a partir do dia 1º de janeiro, né? De uma maneira metafórica, né? E eu entendo assim, né, que realmente assim, nós nas faculdades de direito, e é um meia-culpa, isso não é um problema da FURG, isso é um problema de todas as organizações de direito.
nós formamos as pessoas para litigar. Né? Então, a visão do estudante de direito hoje, no mais das vezes, é que o direito se resume a processar e ser processado. Né? E que nós somos meros agentes intermediários desse processar e processar. Então, né, as pessoas saem muito bem formadas para fazer petições iniciais, contestações, defesas, sustentações orais, mas não conseguem, e aí eu digo doendo no meu calo, né, muitas vezes selecionar pessoas para trabalhar preventivamente. Tá? Eu acho que esse modelo de direito contencioso, né, o modelo da disputa, ele tende, a médio e longo prazo, se exaurir, certo? Porque as próprias novas tecnologias estão servindo como agentes intermediários dessas próprias disputas. Há casos, por exemplo, do próprio Mercado Livre, um caso exponencial do eBay, que eles mesmos já desenvolveram plataformas de inteligência artificial para a resolução de seus conflitos. E muito provavelmente as grandes corporações das telefonias, né, que são também os grandes réus da justiça brasileira, né? Ou seja, eles transferem o seu 0800 para a justiça, né? A justiça virou um grande 0800 dessas grandes empresas, também tendem a assumir, porque isso tem um custo caro. Tá? Obviamente isso mantém todo um establishment colocado, né? Advogados, bancas e tudo mais, mas isso é caríssimo para a sociedade, porque isso é transferido, evidentemente, né? E para o próprio Estado. Então, eu penso que a médio e longo prazo, esse sistema judicial de conflituosidade, né, que alimenta, eu acho que isso tende a se exaurir. Então, no meu olhar, né, e na minha proposta de trabalho, eu atuo mais na questão da assessoria, do consultivo, né, e tenho também, né, dentro da minha estratégia de negócio, como é que eu vou dizer? Não selecionado também, né, porque eu também não sou apenas selecionado, eu também seleciono as pessoas que eu vou trabalhar, né, com grandes passivos, porque os grandes passivos, eles são uma resposta a práticas internas que não são sustentáveis. Né? E muitas vezes até a gente faz aquela entrevista inicial do ambiente organizacional e a cultura da empresa é não mudar. Então, se não há intenção de mudança, quer dizer que nosso trabalho vai ser medido simplesmente pelo retorno dentro de umas práticas que oscilam. Né? E aí nem nós conseguimos garantir a nossa sustentabilidade. Né? Então, eu penso isso, assim, o direito ele tende a mudar para outras práticas. Né? Eu tinha perguntado para o senhor como os gestores procuram, né, essa via do direito para poder ajudar eles. E o senhor me respondeu que foi na dor, né? E a gente pode falar também da importância de procurar antes disso, né? Sim. De se organizar realmente, de ter a certeza que o direito pode ajudar e como ele deve ajudar. Eu gostaria que o senhor desse esse recadinho para quem está nos assistindo. Não, para quem tem realmente uma noção, né, ou uma expertise no ambiente social corporativo, no ambiente empresarial corporativo, né, a gente sabe que os gestores eles gostam de métricas, eles gostam de resultados. Só que a entrega de resultados no direito ela pode ser bem medida, certo? Só que às vezes a medição da eficácia dessas práticas não se dá do dia para a noite. Né? Você não muda uma postura em relação a um segmento da mão de obra ou em relação a uma questão tributária do dia para a noite. Né? Você, claro, empreende a medida, mas você vai medir ela a médio e longo prazo. Então, a forma que você tem de conquistar esse cliente é mostrar para ele que há uma perspectiva eficaz de resultado e que você tem condição de medir desde que vocês adotem esse tipo de prática. Essas novas tecnologias, tá? Essas novas exigências de identidade, elas são muito importantes, são uma porta de entrada, né? Ou seja, você vai criar um trabalho para aquela empresa e vai mostrar um resultado. E esse resultado pode ser medido economicamente, tá? Ele não é só um resultado assim, deu certo, que bom. Não, isso tem um impacto econômico que é capaz de ser medido, tá? Então, a gente apresenta muito resultado. Apresenta resultados nas coisas também tradicionais. Por exemplo, eu inicio com essa empresa, eu tenho 50 reclamatórias trabalhistas no valor de tanto e num prazo de 3, 4 anos eu consigo diminuir isso para X em uma economia de tanto assim, né? Mas ainda assim, né, isso muitas vezes vai se dando meio que empiricamente, assim, da relação. Vai surgindo essa opção,
essa oportunidade e você vai querendo demonstrar. Ainda não se contrata profissional no direito, pelo menos não consigo enxergar isso ainda, né? Diz assim, você implementa isso e me dá um resultado X, tá? Isso é muito da estratégia de você manter a fidelização do seu cliente, assim, né? Ele não te procura só por isso, ele vai te procurar ainda pela confiança, pela credibilidade, pelo teu trabalho, né? Pelo teu status e também de como tu pode representar, porque eu digo assim, né? A gente é um agente dessa empresa, certo? Até a gente tem na linguagem, evidentemente, mas até o modo de se vestir, né? Eu até digo assim, nosso cotidiano é um cotidiano sem gravata. Você tradicionalmente identificaria um advogado